Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto. Será que a criptomoeda Stellar Lumens, a famosa XLM, é um bom investimento? Para a gente descobrir, vamos mergulhar fundo nos fundamentos, na tecnologia e, claro, no lugar dela nesse mercado tão competitivo que é o das criptos. Para a gente ter o cenário completo, vamos passar por 6 pontos-chave. Primeiro, o problema que a Stellar quer resolver. Depois, como ela atua como uma ponte financeira e sua rivalidade com a XRP. Aí a gente pesa os prós e os contras do investimento e, por fim, dá uma espiada no futuro da rede. Vamos lá! Então, para começar, a gente precisa entender o porquê da Stellar existir. E não é um probleminha qualquer, não. O alvo dela é um desafio financeiro global, um que existe há muito tempo. Pensa bem, o sistema financeiro tradicional que a gente usa todo dia ele é bem ineficiente. Mandar dinheiro para fora do país sempre foi aquela dor de cabeça, né? Lento, caro, demorando dias e com um monte de taxas no caminho. E os problemas são esses aí. O sistema é todo fragmentado, os bancos não conversam direito entre si, é lento, às vezes uma transferência leva dias para ser concluída, como no sistema SWIFT, é caro porque cada intermediário na cadeia quer o seu pedaço, e talvez o pior de tudo é excludente. Bilhões de pessoas, principalmente em mercados emergentes, ficam de fora, sem acesso a serviços básicos. E é exatamente aí, para atacar esses problemas de frente, que a rede Stellar entra em campo. A ideia não é só dar uma melhoradinha, mas sim trazer uma solução totalmente diferente e, claro, muito mais eficiente. A Stellar, no fim das contas, é um protocolo de código aberto que funciona como uma ponte. E aqui tem um ponto fundamental. Diferente de muito projeto cripto que quer acabar com os bancos, a abordagem da Stellar é bem mais pé no chão. Ela quer colaborar e conectar. E essa frase resume a filosofia deles perfeitamente. O objetivo é a colaboração, é juntar todo mundo, de bancões a pessoas sem conta bancária, numa única rede global. A ideia é fazer com que as transações fiquem mais eficientes para todo mundo. E olha só que legal como isso funciona na prática. Imagina uma transferência dos Estados Unidos para as Filipinas. A pessoa deposita dólares e aí, por trás dos panos, a rede Stellar converte esse valor para o seu token, o XLM, que age como uma moeda ponte. Esse XLM viaja pela blockchain e, quando chega lá do outro lado, é convertido na hora para pesos filipinos. O mais genial é que nem quem envia, nem quem recebe precisa sequer saber que o XLM foi usado no meio do caminho. E o mais impressionante, o tempo disso tudo. O processo inteiro leva só de 3 a 5 segundos. E o custo? Uma fração de centavo. É uma mudança total de paradigma se a gente comparar com os dias de espera e as taxas altíssimas do sistema antigo. Mas claro, a Stellar não está sozinha nessa jornada. Ela tem uma rival de peso, a Ripple, com seu token XRP. E a história aqui fica ainda mais interessante, porque as duas redes foram cofundadas pela mesma pessoa, o Jed McCaleb. É tipo uma disputa de irmãos, sabe? A grande diferença entre as duas se resume a uma questão de filosofia. A Stellar adota uma abordagem que a gente pode chamar de baixo para cima. Ela foca nas pessoas, nos mercados emergentes, para construir sua rede. Já a Ripple faz o contrário, uma abordagem de cima para baixo, mirando direto nos maiores bancos e instituições financeiras do mundo. E essa tabela deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem a Stellar, que é de uma fundação sem fins lucrativos focada na inclusão financeira lá nos países em desenvolvimento. Do outro, a Ripple, uma empresa que visa o lucro e que quer se plugar na infraestrutura de Wall Street. São dois mundos, duas estratégias completamente diferentes. Ok, com todo esse contexto na mesa, vamos ao que interessa. Quais são os argumentos para se investir em XLM? O que faz esse ativo ser atraente? Bom, os pontos fortes da Stellar são bem claros. Ela tem parcerias de peso com gigantes como a IBM, MoneyGram e até a gestora de ativos Franklin Templeton. A tecnologia é super rápida e barata. Além disso, o mecanismo de consenso dela gasta pouquíssima energia, o que é ótimo para quem se preocupa com o meio ambiente e investimentos ESG. E claro, o foco dela, que é esse mercado gigante da inclusão financeira, é um diferencial e tanto. Mas para uma análise justa, a gente precisa olhar o outro lado da moeda. E no caso da Stellar, existem sim riscos e desafios bem grandes que precisam ser levados em conta. A competição é, sem dúvida, o maior deles. E não é só a XRP não. As stablecoins como o USDC e redes super velozes como a Solana também estão de olho nesse mercado de pagamentos. Outro ponto, historicamente, o preço do XRM não teve aquelas subidas explosivas de outras criptos, o que pode desanimar quem busca ganhos rápidos. E como todo ativo digital, tem sempre aquela nuvem de incerteza regulatória no ar. Mas a história não para por aí.
Recentemente, a tese de investimento na Stellar mudou bastante, sabe? Ela está expandindo seus horizontes para muito além do plano original. Vamos entender essa virada de chave. Com uma atualização grande chamada Soroban, a Stellar deixou de ser só uma rede para pagamentos. Ela evoluiu e se tornou um ecossistema programável, pronta para brigar em algumas das áreas mais quentes da Web3. E uma dessas áreas é a tokenização de ativos do mundo real, a tal da RWA. Basicamente, é o processo de trazer ativos tradicionais, tipo títulos do governo, imóveis, para dentro da blockchain. E esse é um mercado que pode valer trilhões de dólares. E parece que a Stellar foi feita para isso. A rede dela já tem controles de conformidade embutidos, o que permite que quem emite o ativo possa, por exemplo, congelar tokens ou controlar quem pode ter eles. A finalização da transação em 3 a 5 segundos é perfeita para o mercado financeiro. E os custos, que são baixíssimos e previsíveis, são essenciais para quem quer operar em grande escala. Isso tudo nos leva à pergunta final. A Stellar saiu de uma solução de nicho para pagamentos para se tornar um ecossistema programável mirando esse mercado gigantesco da tokenização. A grande questão é, essa nova utilidade, essa nova direção, vai ser o bastante para ela se destacar nessa competição que vai ser cada vez mais acirrada? A resposta, como sempre no mundo da tecnologia, vai depender da execução e da capacidade de atrair adoção de verdade.